Quem quer me falar alguma coisa, você ficou sabendo, eu falo, irmão, não estou nem curioso. Não, isso, aquilo, fulano, falo, não me conta isso não, irmão. Meu chip está reformulando coisas que eu escrevi ontem ainda, não quero mais informação. Vai somar, vai edificar na minha vida, então eu já não estou querendo nem ouvir mais. Né? Isso, aquilo, fulano, ciclano, beltrano, a guerra na Ucrânia, irmão, eu estou só orando, eu não quero saber não, eu estou orando pelas pessoas lá, eu não vou conseguir parar a Rússia, não posso fazer nada, posso orar, posso exclamar. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Então nós precisamos filtrar muitas coisas. E são dias de nós não nos distrairmos. Atos 20, capítulo 1, capítulo 20, verso 1 diz: quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia. Verso 3, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso resolveu voltar à Macedônia. Irmão, nunca foi fácil para ninguém, nem para Paulo. Verso 4, sendo acompanhado por Sótapro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco, o segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Titico, Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperavam em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos ali 7 dias. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, Deus, porque nós temos na mão aquilo que todos os homens, Pai, que nos antecederam não tiveram, Pai, as escrituras, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós não temos apenas a Torá, nós temos os juízes, os reis, os profetas, o Novo Testamento, Pai, e como a sua palavra fala no nosso coração. Obrigado, Pai, que a sua palavra traga vida em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Esses nomes aqui, né, irmãos, nos últimos cultos a gente falou de alguns nomes aqui que faziam parte dos homens que andavam com Paulo. Quando a gente para a vida de Paulo nessa situação aqui, ele está indo socorrer os judeus, ele está levando algumas ofertas de um tempo que ele passou por 3 anos como igreja, ele está indo, irmãos, debaixo do seu ministério apostólico. Paulo, ele ficava em um lugar, Paulo não era pastor de uma igreja, ele ficava em uma igreja, ele plantava uma igreja, ele colocava um pastor, e durante um tempo ele ficava lá, depois ele ia. Por quê? Porque esse é o papel dos apóstolos. Os apóstolos não foram chamados para ficar presos numa base local, por mais que até fiquem. Mas o ministério apostólico é alguém que cuida de pastores, né? O apóstolo não é um título, o apóstolo é um ofício. Por muitos anos o apóstolo virou alguém com extrema vaidade, né? Fizeram desse nome um título, mas esse não é um título, é só um ofício. Nós congregamos debaixo do nosso pastor aqui, é o apóstolo Douglas, né? Então ele está numa igreja local. Não sei por quanto tempo Deus vai permitir ele ficar lá, não. A vontade dele é ficar e a vontade de Deus é tirar, né? Ele está nessa luta, Deus quer levar, e ele fala: Deus, me deixa ficar aqui, gosto demais da minha terra, da minha casa. Ele fala: não, deixa meus livros ir, eu não vou não. E cada vez mais Deus está puxando. E uma coisa que Deus ama é gente que não quer, irmão. Quando a pessoa não quer, parece que Deus faz questão de levar ela, né? Esse é o nosso pastor, o apóstolo Douglas. Então quem são os pastores locais? Aí eu, a pastora Vanessa, então aqui eu sou só um Timóteo, irmão, mas o pastor aqui é ele, e qual que é o problema que eu tenho com isso? Não, nenhum, eu amo isso, porque isso me dá segurança, isso me dá amizade, isso me dá um conselheiro, é bom ouvir a mensagem dele domingo de manhã, né? Estava escrevendo uma palavra, mandei a palavra para ele falou: rapaz, preguei isso no começo do ano, hein? E a gente vai conversando, como é bom, irmão, ter um pastor, como é bom ter alguém que guarda a nossa vida. E esse era Paulo, em suas viagens, 2 anos, 3 anos, edificando, plantando, sendo perseguido. Então todo cristão vai ser assim. E aqui eu quero continuar esse texto e trabalhar esse texto com você. Verso 7. No primeiro dia da semana, domingo, né? Quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte. Contudo, falou até a meia-noite. Por que Paulo, querido, reuniu com os irmãos para partir o pão? Porque era de costume, irmãos, do povo hebreu, sentar, falar do Senhor, partir ali, compartilhar algo do reino de Deus. Não havia igrejas nesse tempo, eles se reuniam nas casas. Então a igreja é algo que não se abre, a igreja nasce.
A gente pode abrir uma padaria, um mercado, até tem gente que aluga um grande templo, né, põe uma mega estrutura, traz 3 cantores famosos e até enche, mas não é o propósito de Deus. Muitas coisas que nós estamos fazendo não significa que Deus está nos aprovando, por mais que até dê certo, pode até dar certo, mas nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus foi um povo se reunir, que seja numa casa e começar a não caber mais, e aquela mulher que recebe a casa tem que ali criar um ministério infantil dentro da casa, às vezes dentro de um quarto, em cima da cama dela que seja, vai indo, não cabe mais, aí passa para um lugar até que vira uma igreja. Esse é o propósito original, a igreja que nasce na casa e se torna uma congregação. Mas Paulo se reúne com essas pessoas ali, parte o pão, por quê? Porque ele ia embora no dia seguinte. Já parou a pensar, irmãos, que não se tinha uma mensagem na internet, não se tinha o Elvis com a sua transmissão ao vivo, que você escutava a mensagem depois no outro dia, era uma única oportunidade de sentar com Paulo, que passou ali só aquela noite, balizaria, deixaria ensinos. Eu, se fosse desse tempo, eu estaria com um caderno e uma caneta na mão, com certeza, irmão, porque tudo que eu escrevo eu tenho mais facilidade, não sou alguém que tem uma memória excelente, então a minha maneira de memorizar é escrevendo. Tudo que eu escrevo, eu vou memorizando. Depois, quando eu vou ler, eu sei até onde eu escrevi, irmão. Eu sei até na página que eu escrevi. Mas essa é a maneira que eu tenho de memorizar. Então, as pessoas estavam ali com Paulo, ouvindo, irmão, recebendo, bebendo da fonte do reino, Davi. Daquele apóstolo precioso que encontrou com Deus, com Jesus no caminho de Damasco. E estavam, irmão, e a mensagem foi ficando boa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que foi até a meia-noite. Oh, irmão, que palavra abençoada, né? Eu esses dias conversava com o apóstolo Douglas, né? Falava para ele, pastor, o senhor está com a igreja de Aguari lá bonita, né? Grande, né? Mas a minha pergunta foi assim, pastor, se você estivesse naquela antiga igreja, onde começou o Mevan lá, e a igreja tivesse comprado aquele prédio, você estava feliz? Ele falou, Humberto, demais, porque a minha alegria não está naquela estrutura, minha alegria está em ver os irmãos, em ver a vida dos irmãos transformada. Irmãos, as palavras do pastor Douglas há 12 anos atrás, o culto domingo era um seminário teológico, começava às 7, acabava às 11h30, irmãos, ninguém dormia, ninguém distraía, você via, você escutava, e você tinha prazer, irmãos. Eu chegava lá em casa, eu ia continuar a ler o que ele tinha pregado, eu ia escrever, eu ia chorar diante da minha Bíblia, dizendo, quantas vezes eu li isso, e quantas vezes parece que isso não veio ao meu coração, porque estava bom, irmãos. E essa mensagem do Paulo, deixa eu te contar, estava boa. Paulo pregando, e a Bíblia fala que foi até a meia-noite. Havia ali, irmão, comunhão. Os irmãos estavam em comunhão, amigos uns dos outros, partindo pão. Eu acredito que em um certo momento se pregava, e ele falava, vamos dar um intervalo agora, vamos comer alguma coisa aqui, vamos tomar um lanche, né? Alguém servia, iam ao banheiro, continuavam, e ali havia relacionamentos uns com os outros, né? Aqueles que estavam na comunidade de fé ali se relacionavam, e Paulo também se relacionava com eles, e havia, irmãos, sede da palavra, Gilberto. Os irmãos estavam olhando Paulo, irmão, com sede. Paulo falava assim, eu acho que ele falava, se você estiver cansado, eu paro. Não para não, Paulo, continua, né? Continua. Eles olhavam para o outro e diziam, ele vai embora amanhã, nós precisamos, irmãos, que quando eu tiver com um problema na igreja, como eu vou cuidar disso? Eu vou cuidar segundo aquilo que Paulo ministrou, segundo aquilo que a Bíblia fala. Mas não estava na Torá? Estava, irmãos, mas como Paulo também diz, eu repito as coisas, que para vocês é privilégio. Paulo estava balizando o ensino, e o verso 8 diz, havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estavam reunidos, então havia uma boa iluminação naquele lugar. E o verso 9 diz, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente, durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Ai, 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 ai. Sempre, irmãos, vão ter aqueles que vão estar com sede de ouvir a Deus, sempre vão estar aqueles irmãos que vão estar querendo transformação, mas sempre vão ter aqueles lá, irmão, porque os outros estavam. Eu acredito que todos que estavam ali, Davi, havia uma reunião de pessoas, uma reunião da comunidade, mas tinha também ali, irmãos, às vezes alguém que o pai obrigou a ir, que o marido obrigou a ir, que alguém falou assim, Paulo está lá e eu quero ouvi-lo,
E o outro falou, eu vou, porque senão se eu não for, ele vai ficar me amorando lá em casa. Às vezes tinha gente ali, irmãos, dizendo, não vai acabar não? Que mensagem longa. Mas tinha gente, irmão, que os olhos queimavam, Carlos. Tinha gente que o coração é apaixonado. Irmãos, isso acontece em todos os lugares. Acontece aqui, acontece em seminários, acontece numa faculdade. Você está tendo uma aula ali, tem gente que está doido para dar um intervalo. E tem gente, irmão, que está aprendendo, está tendo conhecimento, pensando, eu preciso aprender mais, porque vai cair na prova, eu preciso aprender, né, se eu faço uma faculdade de fisioterapia, eu preciso aprender isso aqui, porque quando eu for trabalhar, e alguém tiver uma lesão, como eu vou tratar essa lesão, se eu não tiver aprendido? Então sempre vai ser assim, não foi diferente com Paulo. Uma excelente palavra, sendo ministrada por Paulo. Havia aqueles que eu acredito que estavam com fome e sede. Com certeza, irmão, haviam pessoas ali recebendo de Deus, queimando pela palavra de Deus. Aqueles que o seu coração queimavam a cada palavra que Paulo dizia. Aqueles que seu entendimento estava sendo edificado. Muitas vezes, irmãos, até num culto assim, numa palavra, né? Tem os mais tradicionais, tem os mais pentecostais. Existem aqueles irmãos que às vezes queima, pula, grita, quem é? Eu sou um deles, né? Mas tem gente que não é assim, tem gente que é mais calmo. Mas significa que quem está queimando, pulando, tá o outro. Não, cada um Deus está falando de um jeito. Porque não adianta ter muita emoção se o entendimento não for mudado. Se não houver uma metanoia em nós. Às vezes a mensagem é pregada, irmãos, e aquele cara nem chorou, não fez nada. Tem uns prantos aqui, chorando, por pura emoção. Mas tem outro, irmão, sentado em pé lá atrás, com o braço cruzado, só que o entendimento dele está sendo mudado. E eu acredito que esse que o entendimento está sendo mudado, está recebendo muito mais. Paulo iria embora no outro dia, e não saberiam quando voltariam a ver, ou melhor, até se ele viveria, porque cada viagem missionária de Paulo, eram viagens que tinham perigo de morte. Paulo estava trazendo um lugar para o outro, e ele podia não chegar. Você vai ver texto dizendo, né, que os homens, João Marcos, quando na sua primeira viagem missionária, ele volta com medo. Por quê? Porque Marcos era um bom menino, criado numa família tranquila. Quando ele viu os perigos da viagem, ele voltou. Paulo já acostumado com isso, né? Porém, existe uma pessoa nesse texto, Eutico, vencido pelo sono. E aqueles vencidos pelo sono são aqueles que caem da janela. Existem aqueles que estão longe do corpo. Esses, irmãos, são as pessoas que estão caindo da janela nesses dias. Aqueles que um dia estiveram com a gente, aqueles que um dia falaram do Senhor, e por muitas situações da vida, eu não quero mais a igreja não está bom, eu me decepcionei com a igreja, o pastor fez isso. Irmãos, de verdade, eu tenho um pastor, eu amo meu pastor é um homem de Deus, eu me espelho no meu pastor, mas meu maior exemplo é Cristo Jesus, sempre vai ser. Se um dia o meu pastor errar com alguém, se ele errar comigo, irmãos, eu vou dar a mão, nós vamos continuar, mas os nossos olhos têm que estar no autor e consumador da fé, aquele que morreu por nós, aquele que hoje nós ceiamos lembrando dele. Não que o evangelho não nos traga responsabilidade em poder ser como Paulo, dizer, olha para mim, porque eu sou a imagem de Cristo, está tudo certo. Mas nós não podemos, queridos, ficar na janela, cair da janela, longe do corpo. Irmãos, toda pessoa longe do corpo, deixa eu te falar uma coisa, ela não está vendo o propósito de Deus. Pastor, mas a igreja é o melhor lugar do mundo? Deixa eu te contar, é o lugar que Jesus vai voltar a buscar. Então, se Jesus prometeu voltar e buscar a igreja, eu vou estar aqui, esperando ele voltar. Eu vou estar aqui, querido, como uma noiva, né, me preparando para o casamento com o meu Senhor. Aqueles que estão no corpo, estão permanecendo, se relacionam, porém estão tomados de muito sono. Eutico era alguém que estava no culto, Eutico era alguém que estava ali ouvindo a palavra, mas por um certo momento foi tomado de muito sono. Deixa eu te contar uma coisa, houve morte sobre esse homem. Estar na igreja, estar no culto, não significa estar entendendo o que Deus está falando. Não significa que eu estou decidindo viver porque eu frequento uma igreja. Às vezes tem pessoas que estão fora da igreja. Não estou defendendo isso. Eu como pastor, eu amo a igreja e o meu conselho é,
congregue uma igreja. Pastor, eu não quero ficar nessa igreja. Procure uma igreja, irmão. Meu conselho como pastor é esse: fique conosco, mas esteja na casa de Deus. Mas muitos irmãos, mesmo fazendo parte da igreja, estão como eu, Tico, distraídos com as coisas. Sabe, a janela era um lugar naquele tempo, para mim, era um lugar mais cômodo que tinha, porque não tinha um ar-condicionado, era um lugar mais fresco, as janelas eram grandes, existia um calor muito grande, e alguém, irmão, decide ficar à janela, e com muito sono cai. O problema é que quem cai, nunca cai para o lado de dentro, sempre cai para o lado de fora. Então não deixe que o sono atrapalhe a sua vida. Sabe, o lugar pode não ser o lugar mais perfeito, não pode ser o lugar mais aconchegante, mas é o lugar que Deus está, é o lugar que o Espírito de Deus fala na sua vida. Pastor, eu vou procurar uma igreja muito confortável. Cuidado, você pode estar na janela. Não congregue na igreja mais perto da sua casa, congregue na igreja mais perto da palavra de Deus. Pastor, mas lá o pessoal é muito legal, irmão, que bom. Mas a minha pergunta é: se prega do reino de Deus? Tem um bom ensino? Os homens, os líderes, têm uma vida correta a Deus? Porque se tiver, congregue nesse lugar. Mas se não tiver, não procure uma igreja segundo o seu conforto, ou segundo a sua opinião. Pastor, mas eu penso diferente. Deixa eu te contar, eu também, tá? Eu também. Conta para ninguém não. Pode contar, já contei, né? Estou falando aqui. Pastor, essa igreja é assim, irmão, ela é assim, fazer o quê? Deus mandou a gente fazer assim. Pastor Douglas falou, não concordo. Conta para ninguém não, às vezes também não. Pastor Zermini reúne com os pastores do conselho pastoral lá, homens do Brasil e do mundo inteiro, com mais de, eu acredito que uns 20, 30 apóstolos para dar uma direção. Você acha que os 30 apóstolos concordam com o que ele está falando? Não, mas eles ouvem e respeitam o pastor Luiz, e sabem que ele é um homem de Deus, e se submetem àquilo que Deus está dizendo. Sabe que nós não podemos ficar como quem dorme, distraídos. Irmãos, quando acontece alguma coisa com um membro da igreja, alguma coisa, muitas vezes o Espírito me conta, mas muitas vezes não é o Espírito, é vendo vocês aqui, eu vejo, irmãos, quem está recebendo, eu vejo quem dorme. Eu vejo, irmãos, assim é muito nítido ver. Eu vejo, irmão, quem está me olhando assim: pastor, eu quero. Quem está assim: acaba logo, pastor. Os gols do Fantástico. Irmão, se pôr a Kênia, que é psicóloga aqui, ela faz uma leitura muito melhor que eu aqui ainda. Eu nem psicólogo sou, né? Então, irmãos, é muito nítido quando eu venho dar um problema. Tem coisa, pastor, Deus falou, não, eu estou te vendo cada domingo, e eu estou vendo como você está se distanciando, como você era alguém que ficava até o culto acabar, agora nem acabou o culto, que a graça, a paz e o amor, o irmão está lá saindo, já correndo com as coisas dele. Um irmão que ele sentava na frente, agora mesmo senta no fundo, agora mesmo senta do outro lado da rua, agora mesmo não vem na igreja. Irmão, sabe por quê? Porque está sendo tomado de um sono, assim como eu Tico, alguém que estava na reunião, que enquanto os muitos recebiam e diziam: Rafael, fala mais, Paulo, para meia-noite não, continua, lavavam seu rosto e voltavam. Irmão, existia alguém na janela, distraído. Quais as características de uma pessoa que está com sono? Lentidão, é muito nítido isso. Não busca mais a presença, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não se relaciona mais com Deus. Dorme de um jeito, acorda arriado, já sai logo doido para trabalhar, não tem mais tempo com Deus, não tem mais prazer em chegar em casa e ler a Bíblia, faz tudo, menos ler a Bíblia. Pastor, mas eu estou cansado. Irmão, quem aqui de nós acaba o dia 18, 19 horas e não está cansado? Quem de nós aqui? Porque se você é essa pessoa, ora comigo no final do culto, precisa da sua energia. Não tem jeito, irmãos, a gente acorda com problema, dorme com problema, a vida nos dá problemas, mas aquele que está na janela são as pessoas que não buscam mais a presença, que falta a leitura da palavra, que já não mais se santifica, que não tem uma vida de jejum, que não é capaz mais de tirar, irmão, nem um café da manhã. É alguém que dorme. Deixa eu te falar uma coisa: você chegou nessa noite aqui, irmão, liga um botão de alerta da sua vida e diga: pastor, eu preciso sair desse lugar, porque sabe quem vai estar nesse lugar? É quem está dentro, não é quem está fora.
é aquele irmão que está no culto, que está na reunião, aqueles irmãos que tinham a vontade de queimar, de estar nas coisas de Deus, passa um tempo, já não faz muita questão, está aqui, irmãos, por estar, está aqui porque a esposa quer, está aqui porque o marido quer, está aqui porque se não vier aqui os filhos desviam. Irmão, o problema não é esse, o problema é você. Você é responsável pela sua salvação. Você vai prestar conta para Deus daquilo que Ele te confiou, não sou eu. Eu vou prestar conta da sua vida. Amém? Vou dizer, Senhor, eu cuidei dele, o Senhor lembra, eu aconselhei ele, mas aí com você, Deus vai tratar no particular. Deus vai tratar comigo no particular, mas com você, Ele vai tratar no particular. Quantas vezes nós ouvimos nas ruas pessoas dizer, pastor, eu era diácono, eu era levita, eu era presbítero, eu era pastor, eu me magoei com as pessoas. Irmãos, quem vai para a rua com a gente está cansado de ver, pastor Zilmar. O povo na rua chama Caleb, chama Josué. Irmãos, não vou filho de crente, é filho de quê um povo desse, irmão? Sabe, é filho de crente, irmãos. E por que que essas pessoas estão longe? Porque um dia ficaram à janela. Porque um dia, irmãos, brincaram. Porque um dia, irmãos, brincaram com uma doença. Pastor, fiquei 20 anos longe das drogas, recaí, estou há 10 anos. Por quê? Porque um dia, irmão, ficou na janela. A janela, irmãos, como eu falei, ninguém que está na janela cai para dentro, cai sempre para fora. Sabe o que é a janela, irmãos? A janela é o muro. Sabe a piadinha do crente? Que o diabo via um cara no muro, né? Deus falava, desce daí, o diabo com os braços cruzados. Jesus falava, desce daí, o diabo com os braços cruzados. Aí Jesus foi embora e ele falou para o diabo, você vai falar nada não? O diabo falou, o muro é meu. Falar o quê, ué? O muro é meu, cara, você já é meu. Por isso que Jesus falava, desce daí. Sabe, irmãos, o muro é a janela. E se nós não, irmão, nesse tempo não vigiarmos as janelas de distração da nossa vida, irmãos, nunca houve um tempo com tanta janela de distração. A sua vida, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, ruim é ficar sem ele. Ficar sem ele não é bom não, irmãos. Mas ele não é tudo na sua vida. Se o dinheiro, irmãos, começa a te roubar de Deus, se mais um trabalho começa a te roubar de Deus, pastor, eu vou arrumar 2 trabalhos, porque eu tenho um propósito de juntar esse dinheiro dos 2 trabalhos, no fim do ano, dar uma entrada para comprar uma casa. Glória a Deus, irmão. Nós vamos até orar, vamos até dar uma oferta para você comprar essa casa junto com você, se você acha isso aí. Mas quem está num trabalho, 2, 3 trabalhos, 4 trabalhos, 5 trabalhos, deixa eu te falar uma coisa, o seu dízimo até aumenta, mas eu não quero seu dízimo, eu quero a sua vida aqui na igreja. Eu quero você aqui na igreja, quero você congregando aqui, sua família comigo aqui, a gente aqui semeando, tendo tempo para partir o pão. Partir o pão pode ser o pão, pode ser a fraldinha, o contrafilé, né? Pode ser a Coca-Cola, não tem problema, irmãos. Mas a sua vida para mim é mais importante que qualquer coisa. Como eu fico triste, irmãos, quando chegam notícias que, às vezes como pastor eu não tenho mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, tem situação que eu não tenho mais o que fazer. Por quê? Porque as pessoas não vigiaram e não saíram da janela. Portas na Bíblia apontam para o ministério apostólico e janelas apontam para o ministério profético. Você vai ver, querido, que Jezabel foi jogada de uma janela, profeticamente, aquele principado, né? Os eunucos jogam ela. Eutico é uma geração distraída, cansada, com sono. Profeticamente, uma geração que cai da janela. Pastor, mas eu estou tão cansado da igreja, estou tão cansado do ministério, estou tão cansado de trabalhar para Deus. Então pare, irmão, porque a Bíblia fala que o fardo é leve, o jugo é suave. Se você está cansado, meu conselho é pare de trabalhar para Deus. Quem sabe você está trabalhando para você, não é para Deus. A Bíblia fala, irmão, que trabalhar para o Senhor é prazeroso. Não significa que a gente hoje, irmão, não estava só o pó da rabiola não, tá? Não é? Você também estava, né? A gente também em casa, irmão. Josimar mandou mensagem para mim, e aí o que você está fazendo? Ele mandou uma foto, vendo um filme. Eu falei, você está de brincadeira, você está dormindo vendo filme. Você está dormindo, hein, rapaz? Vendo filme o quê? Porque o corpo da gente, cara, cansa. Mas é um cansaço prazeroso. Um cansaço dizendo, poxa vida, trabalhamos sexta, trabalhamos ontem, eu deixei de trabalhar para estar aqui, eu ofertei. Então se você ofertou o seu trabalho também, que o seu recurso vem do seu trabalho. Então você pode não ter trabalhado para estar aqui, ou o seu dia trabalhado pode estar aqui, o seu serviço esteve aqui, fui embora, cheguei mais cedo, fui embora por último, mas o meu coração se alegra por estar participando daquilo que Deus está fazendo. Já fiz parte de ministério,
uma geração que vive das experiências que já tiveram. Irmãos, como a gente escuta isso demais, crente 10 anos, 15 anos, não pastor, porque eu era do ministério lá em 1980, fala, irmão, você está vivendo isso até hoje. Quais são as experiências que Deus está falando agora com você? Eu não estou dizendo que o que você viveu não é importante, sabe, é importante, traz a memória. Quando a gente canta aqui, irmãos, visitante, sois bem-vindos. Eu me lembro da comunidade terapêutica, a gente dizia para os irmãos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Irmão, eu lembro disso, como era bom, né, receber os irmãos. Era ruim quando o cara recaía, porque ele voltava lá para o começo da fila, aí ele recebia os sois bem-vindos de novo, né? Não era bom não, essa parte era ruim, né, irmãos? Mas, irmãos, são coisas que me trazem memória, mas eu não estou preso nisso, eu me lembro disso, eu vivo, eu anoto, eu busco a esperança, mas eu quero viver o que Deus tem para mim hoje, o que Deus quer de mim hoje. Pastor Humberto, anteontem você foi muito usado por Deus, glória a Deus, mas eu quero hoje você também, quero amanhã você também, usado para mudar, usado para matar esse miserável homem que eu sou, usado para cuidar da minha esposa, cuidar dos meus meninos, cuidar de vocês, viver o plano de Deus. Não podemos viver das experiências passadas. Pessoas que vivem dizer o que vivia na antiga igreja. Irmão, nós somos uma igreja aqui de muitas igrejas que vêm, muitas igrejas, eu acredito que boa parte dos irmãos que vieram de outros ministérios. Tem gente, irmãos, que não vive o que Deus está fazendo aqui agora, só fala do que fez para trás. Irmão, esquece isso, irmão, de verdade, né? Tem coisa que é legal. Davi é filho de pastor, né? Vai ter momento, Davi nos jovens, pastor Humberto, não, aconteceu isso, quem sabe, amém, Davi, vamos orar, quem sabe o Davi é a resposta da minha oração, mas o Davi não pode chegar aqui e falar, pastor, não concordo com isso não, né, igreja do meu pai, tem gente que é assim, irmão, tem gente que é pior que o Mutler, só resmunga, sabe, essa é uma geração com sono, distraída, querendo viver do que viveu lá. Por que é assim? Porque Deus falou, irmão. Ah, pastor, não concordo, vai brigar com Deus, briga com Deus, vai lá na sua casa, lá chora, Deus meu, por que me abandonaste? Fala para ele igual Davi, porque o que nós vamos fazer é o que Deus está dizendo. Pessoas que não mergulham no que Deus está dizendo, querido, não desfrutam do que Deus quer fazer. Pessoas que não mergulham, Deus está fazendo isso aqui, irmão. Davi estava ministrando aqui hoje, aqui o violão, e eu falei, Davi, é desse jeito aí, se Deus não me pegar, eu me jogo. Eu estou facinho, irmão, eu estou igual miojo, 3 minutos eu derreto. Sabe, se eu vejo que Deus está fazendo, cara, quantas vezes eu chego num lugar, eu vejo que Deus está fazendo, eu falo, cara, rapaz, e a gente sabe quando é Deus, irmão, a gente sabe quando é Deus, a gente sabe quando Deus está apontando para algo. Quantas vezes, irmãos, eu vou nas reuniões Araguari, Café da Aliança, chego lá, cara, eu estou vendo que Deus está fazendo algo, eu posso ter não entendido, cara, mas eu me jogo e falo, Deus, me mostra o caminho que é aí. Irmãos, nós somos adultos. Pastor Bruno, que me antecedeu aqui como pastor dessa igreja, ele dizia assim, a gente joga no rio e deixa nadar, irmão. Como é que é, pastor Bruno? Ele fala assim, não sei, é igual com o menino de roça, a gente joga no rio e deixa nadar, se for afogando a gente tira, mas se não afogar a gente deixa nadar, irmãos. Essas pessoas desfrutam do que Deus está falando. Eles não estão olhando, irmão, distraídos na janela. Eles dizem, Deus está falando, então eu vou mergulhar no que Deus está dizendo. O problema é que nunca cai para dentro, sempre cai para fora. Deixa eu te falar uma coisa, se você está na janela esses dias, vigie, volte, abandone os velhos hábitos, porque você não vai cair para dentro, você vai cair para fora. Aí vai o pastor acudir lá então me evita trabalho, irmão, em nome de Jesus. Quero pedir para você nessa noite aqui, a janela é um lugar de distração, sabe por quê? Porque sua visão está em 2 ambientes, você olha para dentro e olha para fora, olha para dentro e olha para fora, olha para a minha igreja, para a minha antiga igreja, olha para o meu pastor, meu antigo pastor. Irmão, se o seu pastor era aquele, acabou, agora eu. Pastor, meu pastor antigo era melhor, né? O pastor do Davi antigo era melhor, era o pai dele, né, irmão? Nunca vou competir com o pai dele, né? Mas Deus me confiou para cuidar dele. É assim que funciona o evangelho, irmãos. Às vezes chegam uns irmãos assim, eu penso, esse aí pode congregar com o pastor Douglas, está muito bonitinho, vai para Araguari congregar com o pastor Douglas. Às vezes, se a gente for comigo, não tem problema. Quantos irmãos de Uberlândia congregam em Araguari, irmãos? Porque se identifica com o pastor Douglas. Qual o problema que eu tenho? Nenhum, irmão, ele está na casa de Deus, nenhum mesmo, de verdade, não tem problema. Gostaria que ele estivesse aqui, mas por uma opção, optou estar com o apóstolo Douglas, e que o Senhor o ajude. A janela é um lugar de 2 ambientes,
atenção dividida. Irmãos, você está na igreja, irmão, que os seus olhos estejam na igreja, que os seus olhos estejam na palavra. Esquece, irmão, de vez em quando vai ter uns problemas, igual aconteceu ali agora ali, né? Todos vocês são espertos, vocês não são bobos, né? Então uma gritaria ali, vai um, vai outro, tá certo, irmão, vai lá, uns acordes, acabou. Mas a nossa atenção está aqui, irmão. O seu problema, que você não resolveu até chegar aqui, você não vai resolver agora aqui, tá? Você pode resolver quando sair. Às vezes Deus quer resolver para você aqui e está com a cabeça nele. Meu problema, meu casamento, irmão, é mais fácil Deus curar seu casamento aqui do que fora. De verdade, mais fácil seu filho ser tocado na igreja que fora da igreja. Nós não podemos ter uma atenção dividida. A janela é um lugar de acomodação. Por quê? Era mais fácil para o Eutico estar naquele lugar do refrigério, naquela janela, do que estar lá dentro. Há uns anos atrás tinha um casal dessa igreja aqui, o Thiago e a Thaís. Eles moravam num prédio lá na Praça do Balvilela, um prédio da esquina, assim, em cima da Drogazil, um prédio antigo ali. Sei que andar que eles iam, nós fomos visitar eles, era uma janela muito grande, irmão. Já a janela do prédio antigo? Uma janelona assim, ó. Nossa, quando eu entrei, estava um ventinho tão bom lá dentro, Alexandre. Falei, rapaz, mas que lugar arejado, esse bom de morar aqui, né? Por quê? Então, estar ali seria mais aconchegante, concorda? Mas será que era ali que Deus queria que eu tivesse? Eutico deixou de estar, irmãos, perto do Paulo, recebendo do Paulo, próximo do Paulo, para estar mais distante, em um lugar mais fresco. Cuidado com a janela. Um lugar de acomodação. Pessoas da janela são pessoas insatisfeitas. Sabe quem são essas pessoas? Eu penso assim, eu penso assado. Se fosse eu, não fazia assim. Irmão, sai da janela nessa noite, amém? Sai da janela. Se fosse eu, porque se fosse, irmão, chato, deixa de ser chato e sai da janela. Em nome de Jesus nessa noite, preciso falar a verdade para você. Melhor eu falar do que os outros falam na rua. De verdade, irmãos, de verdade, sai da janela, porque senão, irmãos, você vai cair para fora, você não vai cair para dentro. É isso, irmãos. Um lugar de sonolência espiritual. Deixa eu voltar aqui nas pessoas insatisfeitas. Vou dar um exemplo aqui, ontem, as festas das crianças. Irmão, foi benção demais, né? Mas tivesse chamado o Mevan Araguari para fazer, ia fazer diferente da gente. Porque são outras pessoas. E foi uma bênção, irmão. Falei a pastora Vanessa, irmão, amor, foi a melhor festa das crianças que já teve aqui na igreja. Foi a melhor festa para mim. Então, às vezes, você veio aqui e não concordou. Não tem problema, foi assim que Deus foi para fazer. E está tudo certo. Um lugar de sonolência espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, o rei, segundo o coração de Deus, um dia, o tempo que os reis iam para a guerra, ele disse que ia ficar em casa. E sabe para onde que ele foi, irmão? Para a sacada, para a janela. Uma janela, irmãos, derrubou a família dele. Uma janela derrubou os filhos. Por quê? Distraído, sonolência espiritual. Irmão, um homem que vencia batalhas, um homem segundo o coração de Deus, um rei, irmão. Um galeguinho desse tamanhozinho, ruivinho, que derrubava gigante, irmão. Já parou a pensar quando a gente olha o quão Deus era com Davi? Só que um dia, irmãos, uma janela acabou com a vida dele. Então o meu conselho para você é: cuidado com a janela. Cuidado com a janela. Ah, pastor, eu estou pensando, então põe a mão na sua cabeça e expulsa seus demônios. Eu faço isso às vezes. Põe a mão na minha cabeça e falo: Satanás, sai daqui agora em nome de Jesus. Porque se eu começar a alimentar, irmãos, eu começo a brincar. Irmão, cada um vai ser tentado na sua consciência da carne. Às vezes um é 1, outro é 2, outro é 15, igual eu sou. Cada um anda de um jeito. Mas se você não sai da janela, deixa eu te falar uma coisa, você vai cair. Um sintoma de quem está na janela: perdeu o interesse durante a palavra. Pessoas que sentavam, ouviam e começam a ir 3 vezes no banheiro durante o culto. Deixa eu te falar, você está totalmente na janela. Eu não estou falando, irmão, que você não tem que ir no banheiro não, tá? Pelo amor de Deus, está apertado, vai no banheiro, né? Não estou falando isso não. Tem até grávida, né? Tem que ir no banheiro, pelo amor de Deus. Grávida vai no banheiro 5 vezes. A Tati é uma exceção aqui, irmão, pode ir no banheiro 3 vezes. Se você não consegue ficar 1 hora no banheiro 2 vezes, deixa eu te falar, você não está na janela sentado não, você está deitado na janela. A primeira pipa que passar vai derrubar, não é nem vento. Primeiro menino soltando uma pipa te derruba, você vai olhar e cair. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, cuidado, tenha fome da palavra, tenha fome de Deus, tenha fome de quem está falando alguma coisa do Senhor, porque não é dele, vem de Deus. Não perca o interesse da palavra, não perca o interesse, querido, da Bíblia, não perca o interesse de ouvir uma mensagem.
Todas as semanas eu escuto a mensagem do meu pastor, toda semana, geralmente segunda ou terça. Quando não dá, eu falo, cara, eu vou parar, vou ouvir, cara. Por quê? Se eu for esperar o problema, a minha vida parar, se na segunda não deu, terça não deu, rapaz, sexta-feira não vai dar mesmo. Então eu vou pôr ela no carro, eu vou ouvir essa mensagem, porque eu preciso ouvir o que Deus está falando através do meu pastor. Eu gosto de ouvir o meu pastor e eu gosto do pastor Zermino. Toda semana eu escuto. Irmão, se eu começar a perder o interesse, significa que eu já estou bem próximo da janela. Irmão, e a chance de cair é bem grande. Efésios 5, verso 6 diz: ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associe com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperte, irmão, desperte do sono, desperte irmão, tem uma coisa é ser manso, ser humilde, outra coisa é ser pacífico. Deus nos chamou para ser pacificadores, não pacíficos. Nós precisamos, irmãos, dar uma resposta àquilo que Deus fala com a gente, porque senão, irmão, nós vamos viver de culto em culto, de informação em informação, e se acabar fim do ano, o que você viveu? Nada. Sabe por quê? Porque você está sentado na janela. Irmãos, quem ouve a palavra de Deus e não entra em crise, alguma coisa está errada. Tem uns que tem mais crise que os outros, tem um que mora na crise, irmão, eu sou esse. Tem mais gente aqui que eu sei. Escuta uma palavra, irmão, eu moro dentro de uma crise, o dia que eu não estou dentro dessa crise, parece que não sou eu. Quando eu não estou com nenhum problema, eu procuro, porque eu acostumei a ter o problema, se tirei da minha vida, não tem paz. Irmão, a minha vida é essa, eu sou assim. Não estou falando para você ser não, irmão, que às vezes você não tem que ser. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos despertar a nossa vida de uma mornidão, de uma pacificação eterna. Não estou dizendo, irmão, que todos vão ser doidos, não. Às vezes tem gente que é mais calmo, mais tranquilo, mas ser tranquilo não significa que está dormindo, irmão. Muito pelo contrário, tem muito tranquilo, mais acordado, que muito acelerado dormindo. Vamos caminhar para o final aqui, hoje tem ceia ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Então Jesus vão virar como um ladrão, irmão, para o povo, para a gente não, tá? Jesus vai vir como um ladrão, só se for para os outros, para nós não, irmão, estamos esperando ele voltar. Todo dia a gente espera ele voltar, sabe que não é amanhã, sabe que tem profecias para cumprir, mas se ele decide voltar amanhã, eu vou falar: Maranata, hora vem. Porque a primeira coisa quando eu acordo de manhã é falar: Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos irmãos da igreja, perdoa esse miserável que eu sou. Irmão, a minha oração sempre é essa. Então ele não vai me pegar distraído, como Judá disse ontem, ele vai me pegar com a minha velhinha acesa, né? Nós, né? Nome de Jesus, irmãos, amém? Ele não nos pegará de surpresa. Verso 5: vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Paulo nos deixa bem claro: não durma, não se distraia, nós não seremos pegos de surpresa. Verso 7: pois os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça, da fé, do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Aleluia! Glória a Deus. Vamos voltar lá em Atos 20 para terminar. Atos 20, verso 9, parte B diz: quando levantaram, estava morto.
Essa é a consequência dos que estão no corpo, mas estão dormindo. Eles vão cair para fora e morrerão. Não se distraia, desperte nessa noite, volte. Pode na sua vida ser mais um culto, mas pode na sua vida ser uma noite profética. Você pode, irmãos, receber mais uma palavra, ir embora para sua casa, mas pode ser uma noite que Deus vai te acordar para aquilo que está errado, acordar para aquilo que está vivo, acordar aquelas mudanças que você tem que abandonar, acordar para os velhos hábitos que você tem que voltar a tomar se você perdeu, e se você não perdeu, você tem que praticar. Pode ser mais um culto, mas pode ser uma noite que você decide sair da janela, e sair da janela vai fazer total diferença na sua vida. Verso 10, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Aleluia. Existe uma graça de Deus para trazer vidas àqueles que estão mortos. Lázaro, eu, você. Porém Deus nos chamou para que, se um dia estivermos na situação do sono, Ele nos acorde, e que possamos ser instrumento para ressuscitar outras pessoas. Às vezes hoje, irmão, você pode ter chegado aqui, irmãos, da janela, mas você pode sair desse lugar, de um dia alguém foi usado para te acordar, e está no lugar de Paulo, onde abraçou Eutico, o abraçou e voltou a ter vida sobre ele. Irmão, quantas pessoas dormem? E deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas já morreram espiritualmente, e você tem a mesma autoridade que Paulo tinha, para tocar pessoas, para trazer vida a pessoas, para ceiar com pessoas, para levar uma palavra às pessoas. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, a sua maior dor é o seu maior chamado. Pastor, eu estou vivendo uma dificuldade, irmãos. Pastor, eu estou vivendo anos, uma dificuldade financeira tremenda. Irmãos, conserte coisas, amanhã Deus pode fazer um mega empresário, irmãos, e você tem um coração de cuidar de pessoas como nunca. Verso 11, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou falando, até o amanhecer, e foi embora. Paulo ficou desesperado, irmão, hora nenhuma. Eutico caiu, morreu. Eu acredito que Paulo nem a escada correu, eu acredito que Paulo desceu, irmão, na mesma paz que ele andava. Sempre tem uns, irmão, tem uns tribulados. Sabe o que é o problema do tribulado? É que é tribular os outros. Um tribulado não sabe ser tribulado sozinho. O problema do tribulado é esse. Se ele fosse tribulado sozinho, era bom. Mas o prazer do tribulado é tribular alguém. A hora que ele tribula alguém, ele descansa, Alexandre. Ele fica tribulado. A hora que ele tribulou um, ele fala, graças a Deus. Parece que é um demônio que ele passa para os outros, irmão. Tribulado é uma praga. Irmão, eu sou tribulado, irmão. Então que o Espírito de Deus venha sobre você, sobre sua vida. Te traga paz, te traga alegria, te traga conforto. Sabe, irmão, tinha os tribulados, tribulando a cabeça do Paulo. E Paulo nem mudou a camisa nem nada. Desceu tranquilo lá, abraçou ele. E a Bíblia fala, sabe o que ele voltou e fez? Partiu o pão, continuou pregando. Nem nesse assunto não tocou. E foi até meia-noite pregando o Evangelho, irmãos. Esses somos nós. Somos homens como Paulo, precisamos ter paz na dificuldade, paz na adversidade. O mundo está caindo, mas o Senhor dos exércitos está comigo. O mundo vai acabar, só se for para você, porque eu vou viver com o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Pastor, mas você não sabe como é que está o Brasil. Eu sei, irmão, o Brasil é do Senhor Jesus. Ah, pastor, a crise, como diz o Cláudio Duarte, o pastor Mar falou isso do Cláudio Duarte, o Brasil vai entrar numa crise. Ele falou, e eu decidi não participar dela. Assim estou eu, irmão. Crise? Não, eu não vou estar lá não faço questão, não quero. Eu vou participar do que eu quero, irmão. Se você quer viver, fica para você. Eu não vou não, irmãos. Eu vou viver abundância, eu vou viver prosperidade, eu vou viver saúde. Por quê? Porque a palavra de Deus fala isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então não interessa, irmão, se o mundo está caindo. Eu vou permanecer firme no Senhor. E o meu conselho para você nessa noite é esse. Continue firme no Senhor. Vamos acabar aqui, verso 12. Levaram vivo o jovem, o que muito foi consolado. O significado desse nome Eutico significa afortunado, sortudo. Irmão, põe sortudo nisso, né, irmão? Caiu do terceiro andar. Se existe um pai que acertou, o nome foi esse. Meu filho vai chamar sortudo, porque um dia esse cabeção ficou na janela, mas a graça, o Espírito de Deus encontrou esse homem. Deixa eu te falar uma coisa, esse homem nunca mais foi o mesmo, nunca mais. A Bíblia não fala sobre ele, os historiadores não falam mais sobre Eutico,
mas eu tenho uma certeza de uma coisa: Eutico nunca mais foi o mesmo, porque um dia um Tico morreu e Eutico ressuscitou. A minha pergunta para você nessa noite é: e você que estava morto pelos seus deleitos e pecados, e o Senhor Jesus trouxe vida sobre a sua vida, você vai continuar sendo o mesmo? Você vai continuar, irmãos, vivendo do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas murmurações, com as mesmas reclamações? Ou você vai decidir nessa noite sair da janela e passar pela porta do Senhor? A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Eu sou a porta das ovelhas. Então sai da janela, querido, e entre pela porta das ovelhas. Sai da janela, sai do lugar da distração, sai do lugar da reclamação, do lugar do não concordo, e decida entrar na porta que Deus está abrindo, dizendo: Senhor, eu vou entrar nessa porta, e o Senhor fará algo na minha vida, o Senhor fará algo na minha casa, o Senhor fará algo do meu filho. Ah, pastor, você não sabe o que meu filho está passando. Não sei, mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. E o Senhor Jesus pode encontrar seu filho essa noite, irmão, aonde Ele quiser. Seu filho pode estar lá no meio do samba essa hora, e o cantor do samba começar a cantar como Zaqueu, e teu filho cair aos prantos e falar: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou voltar para Jesus. Deus fazia assim comigo, irmão. Deus fazia assim comigo. Por que nós estamos querendo, irmão, segurar tudo com o nosso braço e nós não confiamos no Senhor? Pastor, eu não sei como é que vai ser minha vida financeira em dezembro. Irmão, nós estamos em outubro. Você está sofrendo por dezembro? Às vezes, irmãos, você já chegou numa situação financeira de ter um controle, às vezes não. Mas sabe o que a Bíblia fala? Basta cada dia o seu mal. Viva o mal de hoje. Deixe essa noite, durma, descanse. Pastor, estou vivendo um problema com ansiedade. Ore, procure ajuda, psicólogos, pastores. Às vezes uma medicação, não tem problema, irmão, isso é de Deus. Mas tente descansar no Senhor. Tente crer que Ele é suficiente. O que está me levando para esse lugar? Será que são os problemas? Pastor, tem como correr dele? Não tem não, mas tem como estar nele com a paz que excede todas as coisas. Amém? Vamos ceiar nessa noite. Quer chamar as crianças?